Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo a este podcast que se chama Preto e Azul. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje é um episódio especial em que eu vou falar sobre o Drag Race Brasil. Finalmente nós temos um Drag Race para chamar de nosso, né, minha gente? O que é incrível. E aí eu vou falar sobre, já que essa semana foi lançado, né, o 10º episódio da temporada, dessa primeira temporada do Drag Race Brasil, que eu espero, sinceramente, que tenham muitas outras temporadas, né, que venham muitas outras, e que eu devo já começar assim, falando, né, eu confirmo, na verdade nem confirmando, mas a palavra certa me fugiu agora, mas vamos ver assim, assumindo, na verdade, que eu gostei muito dessa primeira temporada. Eu tô falando que eu gostei muito dessa primeira temporada porque a gente já tá com o quarteto final, né? A gente já tem as finalistas do Drag Race, né? Que é a Miranda, a Bettina Polaroid, a Organza e a Helena. Que é, assim, surpreendendo quem, né? Assim, ninguém ficou surpreso com isso. Pra quem acompanhou desde os primeiros episódios, dava para mais ou menos assim adivinhar ou prever que esse seria o top, e até mesmo para as pessoas mais engajadas que viram os spoilers que foram lançados meses antes de se iniciar o Drag Race, né? Já tinha tido mais ou menos uma ideia, ou se não até mesmo já sabia do que seria na verdade essa final, né? E como eu disse, assim, pra mim, pelo menos, essa primeira temporada do Drag Race, ela foi surpreendente, porque, minha gente, eu não sei o que tem, mas a produção do Drag Race, eles têm, assim, um dedo pra formar elenco, que é uma coisa, assim, absurda, porque, assim, você pode falar o que você quiser sobre a primeira temporada do Drag Race, houveram várias falhas durante o percurso. Obviamente que houveram, né? Houveram pessoas arrastadas, porque a gente viu também, né, que pessoas foram arrastadas. Houveram injustiças, né? Pessoas que foram eliminadas em momentos que não deveriam ter sido eliminadas, pelo menos na minha opinião e na opinião de muitas pessoas. Mas venhamos e convenhamos que o elenco carismático, pelo menos a maioria das pessoas desse elenco, é extremamente carismático. Eu, assim, obviamente, que assim, eu não consumo RuPaul Drag Race com a frequência que eu consumia antes. A última eu consumi, assim, verdadeiramente RuPaul Drag Race, até, eu não vou me lembrar agora qual foi o número da temporada, mas foi até a temporada da The Vixen. Então ali eu adorava, inclusive a The Vixen, eu achava ela bem, assim, barraqueira, no nível extraordinário. Ela era muito boa, assim. Mas, então eu consumi até essa temporada. Não sei se é a 9, se é a 10, se é a 11, mas foi até a temporada da The Vixen. Que inclusive foi a primeira vez, assim, que eu achei que havia uma agressão mesmo em RuPaul Drag Race, principalmente quando teve um Tucket, né? Quando a The Vixen e ai meu Deus, como é o nome daquela? A Eurica, que a The Vixen e a Eurica estavam ali tretando. Se eu não me engano, foi após o episódio em que elas tiveram que fazer uma roupa de sereia, que também teve no Drag Race Brasil, né? Eu achei que ali elas iam se agredir de fato, porque faltou pouquíssimo para uma enfiar a mão na cara da outra. Então eu assisti até aquele momento mais engajado, realmente. Eu tive até a sexta temporada, que pra mim até hoje é a melhor temporada de todas. A temporada que tem a Bianca Del Rio, a Ador Delano e outras, né? Foi extraordinário, assim. Essa é a melhor temporada de Drag Race até hoje, na minha opinião. E aí, voltando para o Brasil, obviamente que existiam gigantescas expectativas, porque o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de RuPaul Drag Race. Todas as ganhadoras, até mesmo pessoas que não ganharam, né, drag queens que não ganharam o RuPaul Drag Race, sempre acabam vindo aqui pro Brasil. Uma infelicidade que elas só vêm ali naquele eixo Rio-São Paulo. Às vezes uma ou outra vem para outros estados que não sejam, né, Rio ou São Paulo, mas a maioria se limita a isso, o que torna o acesso a elas um pouco dificultoso para a maioria dos fãs que moram em outros estados que não sejam Rio de Janeiro e São Paulo, né? E haviam grandes expectativas e para mim as expectativas elas foram cumpridas. Eu ouso dizer,
ouso, na verdade, assim, vamos dizer, profetizar, como se fosse da igreja, de que a primeira temporada de RuPaul Drag Race Brasil, ela vai ser, assim, a mais icônica de todas, pelo carisma. Eu tenho certeza absoluta que outras temporadas, eu acho que pelo menos o RuPaul Drag Race deve ter pelo menos mais umas 3 ou 4 temporadas, no mínimo, mas nenhuma vai ter o elenco carismático como esse. Porque pra mim, a temporada 1 do Drag Race Brasil vai ser equivalente à temporada 6 do Drag Race original, né, dos Estados Unidos. Então vai ser pra sempre mencionado. Obviamente que você pode discordar de mim, com certeza deve discordar de mim. Como eu disse também, nem todas as drag queens, né, que participaram dessa primeira temporada têm assim um carisma, alguns têm um carisma de uma batata, outras entraram e saíram e não fizeram a menor diferença. Obviamente que eu não sou maluco de dizer aqui quem são essas pessoas que eu considero um carisma de batata e as que eu considero que não fizeram a menor diferença e que não fazem falta nenhuma. Porque eu sei que no ninho de vespeiro, né, que eu tô... No vespeiro, na verdade, que eu tô mexendo, né, que os fãs de Drag Race são perigosos. E aí houveram muitas coisas, né, nesses 10 episódios que deixaram muitos fãs felizes, outros fãs tristes, e com certeza absoluta, em todo esse tempo, né, nesses 10 episódios, a gente foi vendo uma evolução no, na forma como o programa era conduzido, uma evolução até mesmo assim na edição do programa, que no início estava bem complicadinho, né? Assim, eu acho que é de consenso geral de que o primeiro episódio do Drag Race Brasil, ele foi bem ruim. Mas ele não foi ruim por causa das meninas, porque eu achei incrível, principalmente a entrada. Assim, a entrada das meninas no primeiro episódio foi incrível. É uma das melhores entradas que eu já vi em todos os RuPaul's, quando eu acompanhava de fato, né, todas, porque conforme o tempo foi passando, eu vejo mais coisas assim no Twitter do que acompanhar mesmo, assistir os episódios, mas foi muito bom. Né? Aí teve as deficiências do primeiro episódio, que deu uma baqueada em todo mundo, começou tropeçando, mas conforme os episódios foram avançando, as coisas foram ficando maravilhosas. A gente foi conhecendo mais da personalidade de cada menina, e a gente foi vendo coisas assim bastante complicadas que aconteceram, pelo menos na minha opinião. Eu vou aqui falar um pouquinho, vou utilizar, já que eu sou psicólogo, do meu ponto de vista psicológico, mas aqui não tenho como objetivo nenhum atacar absolutamente ninguém. Ganha quem conseguiu assim se conectar com as meninas. Então, se você se conectou com qualquer uma das meninas que participou do Drag Race Brasil, que bom, que maravilhoso. É maravilhoso a gente ter essa referência, é maravilhoso a gente ter, né, poder dizer que a gente tem participantes do Drag Race que são brasileiras, tem uma versão que tá muito boa, na minha opinião, né? Até o momento tá muito boa, é divertido, não é excelente, mas, como eu disse, com certeza vai ser icônica e para sempre vão ser lembradas algumas, né? Outras vão ser esquecidas. Mas nem só de flores existe, né? Existiu essa primeira temporada. Até o momento, obviamente, como eu disse, né? Eu tô gravando esse episódio na semana que foi lançado o 10º episódio, que foi onde nós conhecemos as finalistas do programa. A gente ainda vai ter um episódio na semana que vem, que vai ser o episódio da reunião das meninas, em que eu acho que vai render alguma coisa. Eu não acho que vai render muita coisa, mas eu acho que vai render alguma coisa. E agora eu vou dar uma pincelada em alguns fatos que eu achei interessante, que aconteceram, né, durante esses 10 episódios e que valem a pena ser comentados. Vamos falar vamos dizer assim, de uma pequena polêmica interna, né, entre as meninas que aconteceu ali no primeiro episódio, que foi muito abordado, na verdade, nos primeiros episódios, que a gente viu no decorrer, se eu não me engano, a gente viu no terceiro episódio, que é quando a Diva Mor, ela é eliminada. Mas agora eu tenho que confessar que eu tô me confundindo se a Diva ela foi eliminada no segundo episódio ou no terceiro episódio. Eu acho que ela foi eliminada no segundo, mas a gente vê as consequências no terceiro. Mas independente de tudo isso, é aquela questão de que quando ela estava dublando, né, com a Bettina Polaroid, a Organza e a Shannon falaram algumas coisas
que, na verdade, falaram coisas, né, usaram palavras que eu não lembro exatamente quais as palavras foram utilizadas, por isso eu não vou falar aqui, porque eu não quero colocar nada na boca de ninguém. Mas foram palavras de incentivo para Bettina Polaroid, que era a pessoa, que era a drag, né, na verdade, para quem elas estavam torcendo. E aí acabou gerando polêmica com outras drag queens, uma drag queen especificamente, né? E a gente viu ali que saiu algumas faíscas entre. E pelo que eu lembro, foi a primeira treta que teve foi entre a Melusine, a Organza e a Shannon, né? Eu posso estar errado, não lembro direito. Eu tenho que dizer, mas depois que eu tive Covid, eu fiquei com a memória de galinha. Sinceramente, assim, uma das sequelas de Covid, as piores, é relacionada à memória. Então eu me confundo muito, mas caso eu esteja me confundindo, né, você pode aí corrigir, foi outra pessoa, mas foi aquela questão do que falaram relacionado à diva, em que uma das meninas falou que ela gostaria de que outra não se usasse alguns tipos de palavras para torcer na hora do lip sync. E aí houve essa treta, né, entre essas três, provavelmente. Mas eu creio que foi mesmo entre a Melusine, a Organza e a Shannon. E aí a gente entra num tópico bastante interessante que poderia ser alvo de discussão durante muito tempo. E aí vai assim, algumas pessoas vão concordar de que algumas palavras não devem ser utilizadas no momento em que você vai torcer por outra. Não que seja proibido torcer, uma drag queen torcer para que outra ganhe, mas o tipo de palavra que é utilizada pode desestabilizar outra pessoa. Isso é um fato. Isso é um fato absoluto. Né? Se palavras não tiver... Isso aí agora falando do ponto de vista psicológico, certo? Mais uma vez eu vou dizer, eu sou psicólogo. Do ponto de vista psicológico, é fato que algumas coisas que são ditas causam desestabilidade emocional, psicológica em todas as pessoas. Mas cada pessoa vai ser atingida de uma forma e cada pessoa vai ser atingida e vai sentir de modo diferente, né, cada palavra. Coisas que podem ser ditas para mim que não vão causar absolutamente nada em mim, se elas forem ditas para você, elas podem desestabilizar você assim de uma maneira imensurável, né? Porque cada pessoa sente de um jeito. Nós somos criaturas diferentes, com psicologias diferentes, com vivências diferentes. E aí é importante ressaltar também essa questão do primeiro episódio e essa questão de palavras que foram usadas, que a própria Diva Mor, né, já disse em entrevistas, inclusive em entrevista que ela deu para uma outra drag queen da Bahia, que é a Desiree Beck, que ela não gostou do tipo de palavra que foi utilizada, ela não gostou das coisas que ela ouviu, né, que poderia ter sido dito outro tipo de coisa. Ela também chegou a fazer comentários relacionados a isso. Quando ela estava mais em evidência, nas primeiras semanas em que ela comentava mais, ela chegou a comentar no próprio Instagram dela que ela não gostou do que foi dito, ela não se sentiu confortável. E a gente tem, no mínimo, o que a gente tem que fazer é respeitar, né? Respeitar porque não tem outra opção. Tem que respeitar, né? A gente tem que tratar as pessoas com respeito mínimo. E ela se sentiu desrespeitada enquanto participante, né? Desrespeitada naquele momento. Lembrando que em nenhum momento ela falou que as meninas não poderiam escolher para quem torcer. Ela apenas disse que não gostou do tipo de coisa que foi falado, né? E ela tem todo o direito disso. E aí, como eu disse, vão ter pessoas que vão apoiar, né, essa questão de que algumas coisas não precisam ser ditas e vão ter outras pessoas que vão gostar, na verdade, vão apoiar as outras que falavam, que achavam que deveria ter falado, né, e que falaram e que sustentam até hoje que falaram e falariam de novo. E aí é uma questão bastante complexa, né, minha gente, que envolve muita coisa, porque essas pessoas acabaram, essas pessoas envolvidas, né, principalmente a Shannon e a Organza, acabaram se envolvendo em outras questões no decorrer dos episódios, que eu também vou mencionar um pouquinho mais à frente, então tenha aí um pouquinho de paciência, mas o que cabe agora é a gente entender que quem define
O que é falta de respeito ou não é a pessoa que está se sentindo ofendida. É a mesma coisa relacionada ao racismo. Quem decide se a palavra que foi dita contra uma outra pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa branca, falou para uma pessoa preta, quem decide se essa palavra foi racista ou não é a pessoa preta, a pessoa que foi alvo da ofensa. Não é a pessoa branca que diz se a palavra é racista ou não. Porque se a pessoa preta está dizendo que ela foi ofendida, que aquilo foi usado para diminuir ela de alguma maneira, então a gente tem que aceitar. E a mesma coisa é relacionado à diva. Quem tem que dizer se aquelas palavras que foram utilizadas são desrespeitosas ou não, é ela. Porque foi ela que sentiu, porque ela foi o alvo, foi jogado em cima dela. Então ela decidiu que aquilo que foi falado era desrespeitoso. Mas o que é mais importante é que outras pessoas que estavam lá no momento também apontaram aquelas falas como sendo desrespeitosas. E é por isso que isso é um debate muito complexo, que tem muitas camadas, que envolvem muitas coisas. E aí agora, né, lembrando também que aqui eu tô fazendo comentários breves, comentários pontuais, não tem como fazer uma análise aprofundada, até porque nós não temos acesso a tudo o que aconteceu. Pode ser que depois de tudo o que aconteceu no primeiro episódio, as meninas tenham se sentado e tenham se resolvido lá dentro mesmo do programa. E pode ser que não, né? Pode ser que tenha acontecido muito mais coisas que a gente não teve acesso, porque a gente tem que lembrar que é um programa e o programa é editado. E o programa tem um limite de tempo, né? Ele não é eterno, ele não tem 3 horas de duração. Ele tem ali um minuto, entre 40 minutos e 1 hora, basicamente, os episódios, para que tudo seja exposto, o que deixa muitas lacunas. E aí a gente parte para outras questões que são bastante interessantes. Como eu disse, a gente vai vendo a evolução, né? Uma das que mais evoluíram, na minha opinião, na verdade, aqui eu estou dando apenas a minha opinião, foi, sem dúvida, a Bettina Polaroid. A Bettina Polaroid, ela começa quase sendo eliminada e ela vai numa crescente muito interessante durante os 10 episódios, chegando até onde chegou. Eu gosto muito da Bettina Polaroid, né? Eu vi essa evolução dela, assim como todas as pessoas viram essa evolução. Eu acho que ela se tornou uma das participantes mais interessantes do programa. Eu tenho que confessar que existiram outras participantes que já foram eliminadas, que eu considero elas um pouco mais interessantes do que a Bettine. Com certeza elas teriam entregado, na verdade, muito mais. Não relacionado a look, não relacionado às roupas que elas usaram, não relacionado aos desafios, mas eu acho que outras participantes teriam entregado muito mais, relacionado mesmo assim à dinâmica do grupo, que a gente tinha a própria Melusine, que, por exemplo, a Melusine, ela falava, então ela não gostava de uma coisa, ela falava, ela discordava, e isso era interessante porque isso dava ali uma vida ao programa, né? Não ficava tudo assim homogêneo, uma linha reta, a gente se ama, a gente se adora, né? Todo mundo é amigo, que obviamente que também não aconteceu isso, porque a gente viu que durante o processo, né, o desenvolvimento dos episódios, algumas pessoas ali foram pegadas para Cristo. O que é completamente normal, né? Já que a gente trata ali de uma dinâmica de grupo, onde, ó, assim como acontece em qualquer lugar, grupinhos vão se formar. Isso é da natureza humana, né? Quando você tem uma quantidade de pessoas juntas em um determinado local, você vai procurar as pessoas que têm uma personalidade parecida com a sua. Você vai procurar pessoas que têm ali características parecidas com a sua, que concordam com as coisas que você fala, que tem uma linha de pensamento muito próxima à sua. Isso é em qualquer lugar, isso é na faculdade, na escola, no trabalho, na rua onde você mora, seja você em um prédio, uma casa, você acaba se aproximando até mesmo dos vizinhos que tem mais coisas, questões relacionadas a você. E obviamente que em RuPaul Drag Race isso não seria diferente, né? E aí as coisas vão se desenvolvendo, mas como eu disse, eu adoro a Bettina Polaroid. Achei ela uma personagem muito interessante, muito carismática. Como eu disse, esse elenco é assim de um carisma, é incrível, assim, não existe, e, como eu disse, existiram umas pessoas aqui, outras aqui, que não tinha carisma de nada,
que não eram carismáticas e que saíram e que eu acho merecido ter saído. Não vou falar quem, mas pessoas assim que não fazem a mínima diferença se estavam lá ou não estavam. E pra mim muitas que demoraram, que já deveria ter saído muito antes. E sendo importante também, assim, deixar claro de que eu acho que a Diva Mor teria sido uma personagem muito interessante. Uma personagem assim, para quem está acompanhando a Diva nas redes sociais, ela tem postado os looks que ela iria usar, né, na competição, se ela tivesse ficado. Fazendo uma análise fria de toda a situação, você percebe que assim os looks dela estariam um pouquinho abaixo dos looks das meninas que permaneceram até esse momento. Não todas as meninas, mas das meninas que permaneceram até esse momento e que inevitavelmente em algum momento ela seria eliminada. Não sendo no primeiro episódio, mas ela com certeza não chegaria à final. Eu gosto muito da Diva, acho ela extremamente carismática. E uma coisa, eu acho que ela incomodaria muita gente no jogo, o que seria muito interessante, porque no primeiro episódio, ali nos primeiros episódios, na verdade, enquanto ela tava, ela falava muito, ela não parava de falar um segundo. É daquele tipo de pessoa verborrágica, então ela tá o tempo todo falando. Isso seria uma personagem interessante, né? Por quê? Porque ela iria incomodar. A gente viu ela incomodando, se eu não me engano, ali no segundo episódio ou no primeiro episódio, foi até a Miranda Lebrão que falou em algum determinado momento, disse assim, nossa, ela fala, né? Ela não para de falar. Ela fala muito, ela falava muito de pessoas assim, e acaba o quê? Acaba chamando a atenção, né? Se você tá dentro de uma sala com 50 pessoas e tem uma pessoa que tá falando o tempo todo, obviamente que essa pessoa vai chamar a atenção para ela. Algumas pessoas, ela vai chamar a atenção de algumas pessoas que vão adorar a personalidade dessa pessoa que tá falando o tempo todo, que não para de falar, e vão ter outras pessoas que vão odiar, vão dizer assim, minha filha, cala a boca, pelo amor de Deus. Né, isso, então ela seria uma personagem muito interessante. E a Diva, ela é bocuda, ela fala, né? A gente viu ali que ela deu até umas alfinetadinhas ali no início. Então ela seria interessante. Ela movimentaria todo o jogo. Eu gosto bastante dela enquanto personagem, que infelizmente a gente não teve como ver muito dela, mas eu espero que ela volte em alguma outra temporada de Drag Race. Por mim, ela já poderia voltar na segunda temporada e deixasse ela pelo menos uns 4 ou 5 episódios ali, porque se eles arrastaram algumas pessoas nessa temporada, porque tiveram pessoas nessa primeira temporada que com certeza absoluta foram arrastadas, que a gente olhava de fofa, pelo amor de Deus, né? Porque essa pessoa ainda não foi eliminada, mas pessoas que foram sendo deixadas ali e outras que foram sendo desperdiçadas, que é o caso da Diva Mor. No caso da Diva, eu, por mim arrastaria ela pelo menos por 5 episódios de boa, porque ela entregaria muita coisa. E aí, voltando, como eu disse, as coisas vão se desenrolando, os episódios vão ficando melhores, vão ficando melhor editados, a gente vai vendo um pouco mais da personalidade de outras pessoas, a gente já viu a personalidade da Shannon, a gente já tem um pouco mais da personalidade da Organza, e de outras, né, da Bettina Polaroid, da Miranda, da NASA, que foi um destaque desde o primeiro episódio. E aí a gente vou entrar agora em outra questão que me chamou bastante atenção. Aconteceram várias coisas, né, mas eu vou pontuar aqui coisas específicas que me chamaram a atenção e que foram alvos de discussão. E aí vamos entrar na questão da NASA. NASA, ela também é muito carismática, né? Desde o início ela estava ali, ela teve muito destaque, ela foi uma das que mais apareceu, né? Nos primeiros episódios, também durante toda a competição ela aparecia bastante. Uma das coisas que fez com que ela aparecesse bastante é que ela sempre estava na boca de alguém ali. Sempre tinha alguém falando dela, o que era muito bom porque trazia ela pro holofote, né? O holofote era jogado em cima dela. E ela ganhou muito tempo de tela e a gente pôde ver a personalidade dela, pelo menos uma parte da personalidade dela, principalmente ali dentro do jogo. E a gente também viu questões que deixaram assim muitas pessoas, vamos dizer assim, confusas, mas pessoas que não confusas, mas tendo que escolher um lado ou outro. A gente viu principalmente naquele episódio dos, eu acho que foi nos dois episódios ou 3 episódios seguidos. Tem um episódio dos bonequinhos, né? Dos Muppets, dos fantoches, né? Em português. Em que elas falam sobre o chuchu da NASA. E que a NASA
ela usa sempre assim o mesmo tipo de peruca e coisa e tal, e outras coisas que foram apontadas relacionadas à NASA. Mas elas ficaram batendo ali na tecla mesmo do chuchu dela, né? Da barba que aparecia e coisa e tal. Eu, particularmente, nunca percebi essa questão do chuchu da NASA gritando ali na maquiagem. E assim, eu nunca entendi de onde surgiu essa questão do chuchu dela. Eu não sei se é porque eu tava focando em outras coisas, se tinha outras coisas acontecendo. Eu acabei não notando isso. Obviamente que a NASA, ela não era a melhor ali na minha opinião, né? Mas ela era uma das que sempre estavam se destacando, né? Em todos os episódios praticamente ela estava se destacando, ela tinha um destaque ali, ela estava indo muito bem na minha opinião durante toda a competição. Mas essa questão do chuchu me pareceu uma coisa muito interna delas, assim, uma coisa que elas percebiam. Eu não sei também se é pela qualidade do programa, porque o programa tem a imagem, ela tem uma qualidade, ela obviamente o programa tem uma imagem tratada, mas eu também nunca vi esse tipo de questionamento, pelo menos nas minhas redes sociais, principalmente o Twitter, né? Nunca apareceu ninguém falando sobre o chuchu da NASA ou sobre a peruca da NASA, né? Nunca, assim, falar outros tipos de coisas eram apontados, mas nunca isso. E quando isso começou a ser apontado dentro do programa, percebeu-se que isso era uma questão lá dentro. E aí vamos voltar para um ponto de vista psicológico. Novamente, falando agora, não como um comentarista, mas como um psicólogo de maneira breve, né, de maneira abreviada. Grupos foram formados de maneira natural, que se formam em todos os locais, como eu já expliquei aqui, espero que você tenha entendido. Amizades foram consolidadas, e aí a gente tem uma questão. O que é que acontece, seja dentro de uma escola, dentro da faculdade, no grupinho de trabalho? O que é que acontece com pessoas que se destacam nesses locais, nesses ambientes? Você tem que concordar comigo de que quando existe uma pessoa que se destaca em um ambiente, ela se transforma em um alvo. Isso acontece na escola, para quem teve a vivência da escola. Isso acontece na faculdade, para quem teve a vivência da faculdade. Isso acontece no trabalho. Pessoas começam a arrumar desculpas para atacar outra pessoa. Na minha opinião, o que aconteceu relacionado à NASA, principalmente ali no finalzinho, foi um ataque por causa do destaque que ela estava tendo. Né? Obviamente são questões muito profundas, psicológicas muito profundas, que existem muitas camadas, muitas e muitas camadas. E eu também não estou colocando aqui a NASA no lugar de boazinha, no lugar de santa, no lugar de inocente, porque ninguém ali é santo, ninguém ali é inocente, porque ali não é uma reunião para escolher o novo Papa. Ali é uma competição e na competição a gente sabe que só um vai ganhar, na verdade. Se destacar, muitos vão se destacar. Mas ganhar, levar a coroa da, da Queen brasileira só vai ser uma, né? Mas houve de fato ali um ataque. Como eu disse, é completamente normal. Eu sou psicólogo, como eu estou dizendo a vocês. E eu estou de volta ao ambiente universitário de novo, há alguns anos, infelizmente, que cometi, né, esse erro terrível de voltar para a faculdade, mas agora não tenho o que fazer. E eu estou dentro do ambiente universitário. Hoje eu estudo odontologia, mas estou louco assim para sair, não aguento mais. E eu vejo de maneira assim explícita na minha frente esse tipo de coisa acontecendo, inclusive acontecendo comigo, onde eu sou alvo. E esse alvo, né, as pessoas se tornam alvo, não só apenas eu, mas como outras pessoas se tornam alvo. Isso tem relação com a insegurança, com a autoestima, com a autoimagem, com o autoconceito, com a resiliência. Por isso que eu digo que são questões muito profundas. Mas o fato é, NASA foi atacada. Para aquelas meninas, naquele momento, naquele ambiente, vivendo aquela realidade, os ataques que elas estavam fazendo à NASA se justificavam. E aí entra uma questão. Foi bullying ou não foi bullying o que fizeram com ela? E aí vou falar mais uma vez com um olhar psicológico, com um olhar científico. Para mim, enquanto psicólogo, né, aquilo foi bullying. Porque o bullying, ele
muitas pessoas ainda não entendem. O bullying, aqui, que na verdade é uma agressão, traduzindo, né, de maneira bem simples, é uma agressão. Mas ela não é uma agressão apenas física, ela é uma agressão psicológica, ela é uma agressão moral. O bullying, ele tem como essas características a tentativa de diminuir uma pessoa pegando uma característica dela. Para você entender melhor, por exemplo, é a mesma coisa. Vamos voltar para a época de escola. Todo mundo teve um amiguinho gordinho na escola. E se você não teve um amiguinho gordinho, na sua sala teve um amiguinho gordinho. Todas as vezes que as pessoas apontavam para esse amiguinho que ele era gordinho, você acha que ele se sentia bem? Obviamente que não. Ele sabe que ele é gordo. Ele vive bem com aquilo. Ele vive bem com o corpo dele. Mas quando as pessoas usam do fato do amiguinho, da pessoa que está na sala ser gordo, para atacar ele, para inferiorizar a pessoa, para diminuir a pessoa, aí você causa dor. É uma dor física, não é uma dor psicológica. A mesma coisa acontece com aquela pessoa que é muito alta, muito baixa, muito inteligente. Então a gente tende a atacar essas pessoas, né? Tem pessoas que são atacadas porque são pobres, porque não tem um caderno que o outro tem, porque não tem a mochila que o outro tem, porque não tem a roupa que o outro tem. E uma das características coisas, na verdade, né? Uma das características principais e coisas que caracterizam esse bullying é o ataque em grupo. Então a NASA, para mim, enquanto psicólogo, sim, sofreu bullying. Mas vou dizer mais uma vez, isso não significa que ela é santa. Mas dentro daquele contexto, características dela, da drag dela, foram utilizadas para diminuir ela naquele momento. Sim, isso é um fato. E aí, isso aqui não é uma questão de você aceitar. Na verdade, não é uma questão de você concordar. É uma questão de verdade, da verdade. Quando eles apontavam, elas, né, as meninas, na verdade, apontavam o chuchu da NASA, elas não apontavam o chuchu dela dizendo, nossa, esse seu chuchu faz com que você seja linda. Não, apontavam o chuchu para diminuir ela enquanto competidora. Isso tem que ser deixado muito claro. Nós estamos falando aqui de uma competição, de uma dinâmica dentro da competição. Então, dentro da competição, o chuchu dela era utilizado para diminuir a qualidade do trabalho dela. Assim como o fato dela utilizar o mesmo tipo de peruca, o mesmo estilo de peruca, foi utilizado para diminuir o trabalho dela, sim. É só assistir os episódios. Né? Não tem assim, eu concordo ou não concordo. Não interessa se você concorda ou você não concorda. Interessa que são os fatos, né? Então foi utilizado sim para diminuir ela. E aí a gente entra numa questão bastante interessante e na verdade bastante complexa, que é um dos principais, uma das pessoas que mais batiam na tecla do, do chuchu dela, da NASA, uma das, tá, minha gente? Não foi só ela, porque vai ter gente, mas não foi só ela. Obviamente não foi só ela, todas, ou a maioria falaram sobre. Mas uma das principais foi a Organza, né? A Organza tinha ali o nome da NASA na boca o tempo todo. Outras meninas, né, em outros momentos, chegaram a dizer que a NASA estava sendo arrastada, coisa que eu não concordo, de jeito nenhum. Eu não acho que a NASA foi arrastada. Eu acho que ela foi até onde ela pôde ir. Ela entregou até onde ela conseguiu entregar, mas arrastada ela não foi. Tiveram outras que foram arrastadas, e eu não vou precisar dizer aqui quem foi arrastado, né? Você sabe muito bem se você assistiu algum dos episódios, e todos os episódios você sabe, na verdade, de preferência você tenha assistido todos os 10 episódios até esse momento, quem foi arrastado ou não. E aí a Organza ficava ali batendo, e a gente via ali na Organza que ela meio que impulsionava aquela coisa, né? Ela falava, os outros falavam também. E aí entra numa questão bastante difícil, como outras muitas camadas. Quando as meninas estavam falando o que estavam falando sobre a NASA, estava tudo bem, todo mundo estava rindo, todo mundo estava concordando, a Organza estava achando bem legal, a Shannon estava achando bem legal, estava tudo bem. E aí vamos evoluir um pouquinho mais. Vamos evoluir agora para os últimos episódios. Vamos ali o episódio 8, 9 e 10. Se eu não me engano, no episódio 9, né, que é um dos episódios que mais gerou polêmica. Então vamos lá. Shannon, Organza e as outras
que foram continuando na competição, ficavam ali batendo na tecla de que meio que não entendiam porque que a NASA estava ali, dando a entender em alguns momentos que a NASA estava sendo arrastada, falando sobre o chuchu, falando sobre a peruca, falando sobre a roupa que ela usava e coisa e tal. E tava tudo bem até aquele momento. Corta, se eu não me engano, pro episódio 9, que como eu disse, minha gente, o Covid destruiu minha cabeça. Destruiu minha cabeça. Minha memória. Corta pro episódio 9, a Greg pergunta: quem você acha que, vamos dizer assim, de forma geral, que não merecia continuar na competição? Vem a Miranda Lebrão, vira-se para Shannon e diz que a Shannon acha que a Shannon não carregaria o fardo da coroa ou coisa semelhante. Mas basicamente é que a Shannon, simplificando o que a Miranda falou, é que assim, de todas que estavam ali, quem ela achou que já deveria ter sido eliminada seria a Shannon. Pronto, mas ela usou outras palavras para falar isso, né? Porque a Greg perguntou o quê? Se a gente simplificar. Quem você acha que não deveria estar aqui? Ela disse a Shannon, mas ela usou outras palavras. E aí criou-se todo um auê relacionado a isso. Vamos aqui deixar algo muito claro, muito, muito, muito claro. Como eu disse lá no início, relacionado à Diva Mor, quem diz o que lhe ofende é você. Então, assim, quem define a palavra, o peso daquela palavra relacionado à pessoa, é a outra pessoa que está recebendo a palavra. No momento em que a Shannon, ela ouviu isso, obviamente ela não gostou, até porque a Bettina Polaroid também concordou com o que a Miranda falou. E obviamente a Shannon ficou chateada e ela expôs isso ainda no programa, falando que não esperava que a Miranda não, que não esperava que a Bettina falasse aquilo. A Bettina até se mostra arrependida por ter falado o que falou, mas deu-se no que deu. Houve ali um mal-estar, coisa e tal. E aí a coisa caminhou do lado de fora, agora falando aqui do lado de fora na vida real, levantou-se uma questão racial relacionada às falas da Miranda, o que é bastante complexo, né, minha gente? Como eu disse, assim, tem muitas e muitas camadas. Em que foi levantado que possivelmente aquilo foi dito, porque possivelmente, viu, minha gente? Possível. Ninguém tá falando, eu não estou falando que foi por causa disso, mas possivelmente que aquilo foi falado, porque a Shannon é uma mulher preta, e aí existe até mesmo um vídeo da Organza com a Shannon, levantando esse tipo de hipótese, falando como elas sofrem por serem pretas e coisa e tal, o que é fato. Pessoas negras no Brasil sofrem diariamente ataques e são diminuídas, e são preteridas, e são humilhadas, e são descredibilizadas por causa de sua cor. Mas relacionado à competição, eu, enquanto psicólogo, analisando toda a situação, não posso aqui concordar com esse tipo de visão. Né? Lá dentro, a Miranda não, a própria Bettina disse até mesmo que, levando-se em consideração toda a trajetória daquelas pessoas, ela considerou que a Shannon não era merecedora, levando-se em consideração a trajetória dela até aquele momento. Uma coisa que eu concordo entre Organza, Helena, Miranda e Bettina Polaroid, pra mim a mais fraquinha dessas daí era a Shannon. Shannon é maravilhosa. Ela é extremamente carismática. Ela é carismática assim no nível, ela é a mais engraçada. Eu tenho certeza que ela vai ganhar a Miss Congeniality, né? Ou seja, a Miss Simpatia do programa vai pra ela, porque se não for pra ela, minha gente, não tem como ir pra absolutamente ninguém. Porque ela é engraçada, ela é carismática, ela é perfeita, mas entre elas, ela é a mais fraquinha. Ela estava sendo a mais fraquinha entre elas. De fato, quando do lado de fora do reality é levantado esse tipo de questionamento, para mim esse é um questionamento que não é válido. Eu não estou aqui invalidando o fato, como eu disse, de pessoas negras serem preteridas por causa disso, em nenhum momento. E lembrando mais uma vez que a Shannon e a Organza têm o direito de interpretar a fala da Miranda da forma como elas acharem conveniente. Uma das coisas que
eu falo e eu defendo enquanto psicólogo é a questão da liberdade e da responsabilidade, onde nós somos livres para falar o que a gente quer e nós somos responsáveis pelas coisas que nós falamos. A Miranda, ela foi livre para escolher as palavras dela e ela é responsável por tudo o que aconteceu dentro do programa. A mesma coisa é relacionado a Shannon e a Organza. Elas são livres para interpretar a fala da Miranda da forma como elas acharem conveniente. E elas também são responsáveis pela interpretação delas. Mas uma coisa que eu também falo, principalmente aos meus pacientes, é que além de nós sermos livres e responsáveis, nós somos responsáveis pelo que sai da nossa boca, não pela interpretação dos outros relacionado ao que nós falamos. Então, a Miranda, ela é responsável pelas coisas que ela falou durante a competição. Ela não é responsável pela interpretação das outras pessoas relacionado, na verdade, às coisas que ela falou. Vou reafirmar novamente. Não estou aqui descredibilizando a Organza e a Shannon. Elas têm 100% razão no que elas falam, que é baseado nas vivências delas, fora na realidade. Mas eu não concordo com o ponto de vista que possivelmente elas levantaram de que aquilo foi dito porque possivelmente a Shayna não pode ser merecedora porque ela é preta. Eu não concordo com isso. Lembrando que é possivelmente, né? São interpretações. A minha interpretação não tem nada a ver. É apenas o fato dela ser a mais fraquinha e de fato ela é. E aí levanta-se um outro questionamento muito importante. Vamos supor que a NASA estivesse ainda na competição. Vamos supor que ela ainda estivesse. E ela, ao invés da Greg ter perguntado no episódio, vamos dizer, 9, isso, ela tivesse perguntado quando a NASA ainda estivesse. Se a Organza ou a Shannon tivesse virado para a NASA e usado exatamente as mesmas palavras que a Miranda Lebrão utilizou para dizer que a Shannon não era merecedora, tivessem a Organza ou a Shannon dito para a NASA, você acha que teria tido todo esse auê? Você acha que teria sido levantado algum tipo de questionamento racial relacionado a isso? Com certeza não, até porque não existe racismo reverso. Não existe racismo de branco para preto. Existe o racismo, é uma coisa de preto para branco. Mas com certeza a Shannon e a Scarlett, minha gente, que Scarlett, a Shannon e a Organza teriam batido na tecla de que era apenas a opinião delas e que elas iriam morrer com aquela opinião, defendendo aquela opinião, que aquilo ali era uma competição e blá 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 blá. Mas como foi uma pessoa branca falando para elas, elas usaram para mim aquilo ali foi uma desculpa. E utilizaram ali uma desculpinha naquele momento. Lembrando, minha gente, mais uma vez eu vou dizer, quem tem que dizer o que ofende cada uma é a pessoa que está se sentindo ofendida. Elas se sentiram ofendidas, se sentiram atacadas, pronto, acabou. Elas têm razão no ponto de vista delas. Mas, certeza absoluta, que se fossem outras pessoas falando para a NASA que ela não merecia ou que ela não aguentaria o fardo da coroa, ninguém estaria falando nada. Vou lembrar mais uma vez que NASA, não estou colocando NASA no lugar de Juliette, de sofredora, ai como ela sofreu, nem colocando NASA no lugar de santa, que ela também não é. Porque como eu disse, além ninguém está escolhendo o próximo Papa, estão escolhendo a próxima drag queen. E é por isso que eu disse também que isso é uma questão muito complexa, que tem muitas camadas. Se você concorda com a opinião da Organza e da Shannon, maravilhoso, você tem os seus motivos e defenda elas. Mas você não pode ignorar esse fato. Uma coisa que era dita para a NASA por 5, 6 pessoas, 4 pessoas dizendo a mesma coisa, é só brincadeira, é só uma opinião, não tem que se chatear por causa disso. Nós somos irmãs. Uma coisa que é dita para Shannon é um motivo assim quase racial por trás disso. Então é muito complicado. É muito difícil de se analisar esse tipo de coisa, mas é o que aconteceu.
Mais uma vez eu digo, eu não concordo com o que aconteceu. Mas eu também não diminuo e não invalido a opinião das meninas. As meninas estão certas ali no ponto de vista delas, né, das duas. Como eu disse, também em psicologia existem alguns pontos. Existe, na minha opinião, uma verdade material, não é nem minha opinião, é o fato que a gente estuda na faculdade. Em psicologia, nós estudamos e nós aprendemos que existem dois tipos de verdade. Existe a verdade material e a verdade psicológica. A verdade material, de modo muito básico, viu, gente? Isso aqui é básico, porque aqui eu não estou me propondo a dar aula de psicologia. A verdade material seria a verdade verdadeira, tipo 2 mais 2 é igual a 4, o fogo queima, a água molha e o gelo é gelado. E a verdade psicológica é a sua verdade, é a verdade que você criou. E aí a gente tá tratando ali da verdade psicológica das duas, né? E o que tá tudo bem. E aí caminhando a gente vê todo o desenvolvimento, né, do Drag Race. Ele vai ficando muito bom, quanto mais episódios vão passando, melhor vai ficando. A gente vai ver uma qualidade superior dos episódios. Ele vai ficando bem melhor editado, na minha opinião. Ele vai ficando mais dinâmico. Muitas coisas vão acontecendo. E a gente vai chegando aqui na reta final, em que muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam, né? E as pessoas que discordam, infelizmente, estão discordando de maneira horrível, que é através do racismo. A própria Shannon e a própria Organza vem sofrendo ataques, infelizmente, desde o início dos episódios, com pessoas que não concordam com quando elas vencem, quando elas têm destaque, coisa e tal, o que é horrível, né? Mas a gente sabe como o fandom, né? Os fãs de RuPaul Drag Race são, né? Se as meninas lá dos Estados Unidos, se as drags dos Estados Unidos sofrem racismo, xenofobia, sofrem diariamente com coisas muito pesadas, imagina no Brasil, né? Onde o ataque é disfarçado de opinião, onde a pessoa é racista e diz que apenas a opinião dela, ela é xenofóbica e diz que apenas é a opinião dela. Obviamente que as meninas não estariam livres disso, o que é horrível, né? Mas a gente vê que não é só também as meninas que sofrem disso. A Bruna Braga também vem sofrendo bastante ataque, né? Na rede social. Ela vem sofrendo ataque. Inclusive, eu assisti um podcast em que ela participou, que é um podcast de um amigo dela, que eu esqueci o nome dele, mas ela participou e ela disse que sofreu ataque racista por uma drag queen da Espanha, pra gente ver assim o poder do Drag Race, né, onde ele chega, né, pessoas da Espanha vindo ser racistas com ela, o que é horrível, né? O RuPaul Drag Race, ela é uma competição que ela foi criada para trazer diversão pra gente se divertir, pra gente passar um tempo legal, não para pessoas sofrerem. Obviamente que existe uma expectativa em cima da Bruna Braga, por ela ser comediante. Muitas pessoas também não concordavam com a escalação dela, né, para ser jurada fixa. A gente também não sabe se ela volta numa próxima temporada, né? E acabou que, de fato, é um fato, né, minha gente? A gente também não pode aqui ignorar que o Dudu Bertolini, ele é muito mais engraçado que a Bruna, né? Nos episódios, eles sempre tem uma piada atrás da outra, uma gracinha atrás da outra, e a Bruna, ela é mais caladinha, ela é mais contida, ela é mais na dela. Na verdade, também tem as questões de edição, né? A gente não sabe como a edição é feita, quem decide quem aparece mais ou não. Às vezes ela contou uma piada engraçadíssima lá. Em algum episódio a gente não teve acesso a essa piada super engraçada porque a pessoa que é responsável pela edição simplesmente decidiu que ela não poderia entrar na edição, né? A gente também não sabe, a gente não tem controle sobre tudo. O que é bom também e o que é ruim também, né, minha gente? E aí ficam-se vários questionamentos. Pessoas que concordaram com a posição das outras competidoras relacionadas à NASA e tá tudo bem, acharam que tava tudo bem ela ser atacada, né? Tudo bem, ela ser alvo de bullying. E pessoas que defendem o ponto de vista da Shannon e da Organza por coisas que aconteceram lá dentro, que elas trouxeram aqui para fora, que elas falaram mais aqui fora e que também tá tudo bem, né? Mas o ponto principal é o RuPaul Drag Race não é um, um criador de tipo de galinha, não tá ali criando pessoas para o abate.
criando pessoas para você odiar, colocando pessoas em foco para que você destile seu ódio. RuPaul Drag Race, principalmente o Brasil, ele vem para nos dar um presente, né? Quanto tempo a gente não quis, a gente torcia para que pessoas do Brasil entrassem e a gente conseguiu um episódio só nosso. Eu espero que tenham outras temporadas, eu espero que pessoas entrem. Eu vou repetir aqui, reforçar aqui, não acho que vai existir um elenco tão incrível como esse, um elenco tão carismático como esse. Esse vai ser com certeza considerada a melhor temporada. Pode não ser a melhor temporada em desafios, melhor temporada em looks, melhor temporada em audiência, mas com certeza em questão de elenco, de escolha de elenco, de conexão de elenco, essa sem dúvidas nenhuma vai ser a melhor de todas. Não tenho dúvida nenhuma relacionada a isso. E é isso, né? Para você que chegou até aqui, eu espero que você, assim como eu, esteja curtindo o RuPaul Drag Race Brasil, esteja curtindo todas as polêmicas. Foram 10 episódios incríveis que a gente teve aí durante essas semanas, né? Que a gente vem acompanhando tudo. Semana que vem ainda tem outro episódio. A gente ainda tem a grande final. Diz pra mim quem é a sua competidora favorita, quem é a sua drag queen favorita. Não esquece de seguir as meninas e destilar muito amor. Destile veneno sobre as meninas. Ninguém merece veneno, né? Ninguém mesmo. E não esquece também de curtir todos os outros episódios que tem aqui disponível nesse podcast, que já tem quase 40 episódios aqui disponíveis e que você com certeza vai encontrar um que vai te agradar. E a gente se vê, também não esquece, né, minha gente, de compartilhar com os amigos que gostam de RuPaul Drag Race, né, de compartilhar com seus amigos, de engajar aqui, né, o podcast, me ajudar. E a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!